Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o Rei que reina, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber, e eu sei. Amém. Essa semana alguém me falou assim na internet: olha, eu olhei todos os sermões, vários, uma quantidade lá enorme de sermão na internet, não tem nenhum sermão no livro de Esther. O senhor nunca pregou no livro de Esther? E na verdade eu já preguei, mas por acaso acho que lá realmente não tem nenhum. Então eu falei, não, vou pregar então no livro de Esther. Vou fazer isso hoje, quinta-feira que vem. Dar uma rápida olhada em algo nesse livro. Eu tenho que admitir, eu já falei para os irmãos que quando eu era garoto, né, de 15 a 17, 18 anos, meu livro preferido é o livro de Isaías. De certa forma até hoje é. Eu decorava capítulos inteiros de Isaías. Minha ideia era decorar todo o Isaías. Mas se quando eu era garoto o livro preferido meu era Isaías, talvez o livro que eu menos gostasse fosse o de Esther. E eu acho que o livro de Esther só é interessante se você consegue enxergá-lo à sombra da cruz, à sombra do Calvário. De várias formas ele não seria interessante se não fosse assim. Então no capítulo 2, a partir do versículo 5, eu vou ler só alguns versículos, depois nós vamos lendo à medida que nós fomos meditando. Diz assim: ora, na cidadela de Susã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, o eunuco encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial, designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e a transferiu junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo. Ela foi levada ao rei Xerxes, diz assim a partir do verso 16. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação. Enfim, nós, de certa forma, conhecemos a história. Há um monte de razões pelas quais olhar para o livro de Esther é importante para nós. Um monte. Eu podia apontar várias. Não é? É incrivelmente prático
irrelevante para nós aqui, né, morando no Rio de Janeiro, ou qualquer pessoa morando na cultura que nós moramos, essa história. Uma delas é que os judeus estavam vivendo na Pérsia e eles eram uma minoria religiosa. A grande cultura que cercava eles não abraçava os valores que eles abraçavam, não amava o que eles amavam. Era uma sociedade dominada por valores morais e espirituais contrários àquilo que eles professavam, acreditavam. E quando você é uma cultura minoritária, quando você é uma minoria religiosa no meio de uma grande cultura, que é o que nós somos, uma cultura dominante, você tem uma visão completamente diferente de quase todo mundo que te cerca, no trabalho, no seu bairro, em todos os lugares. As pessoas que estão te cercando, elas têm uma visão da vida, e a tua visão é totalmente diferente sobre todas as coisas, sobre trabalho, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre sexo, sobre quase tudo. Você tem uma cosmovisão que é totalmente diferente das pessoas daquela cultura. Agora, como você se relaciona com isso? Como você vai fazer? Você pode tentar se retirar e se isolar para se manter supostamente completamente puro, mas isso realmente não é possível, não é? Você não pode se isolar e não viver na sua cidade. Nós não podemos nos isolar do Rio de Janeiro, nem é o propósito de Deus, mas mesmo que quiséssemos, seria impossível. Se você tentar se encaixar e manter apenas as suas opiniões, ou como as pessoas costumam dizer hoje, a sua fé em privado e secreto, isso não está certo. Não existe fé privada, fé é pública. Como a gente sempre diz, os cristãos não foram queimados, mortos pelos romanos, por exemplo, porque eles falavam que Jesus era o Senhor do coração deles, como as pessoas gostam de dizer hoje. Eles foram mortos porque eles disseram: Jesus é o Senhor de todo mundo, Ele é o Senhor, César não é o Senhor. Eles não falaram: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor do meu coração. Não é isso. Isso não colocaria eles em risco. Eles falaram: não, Jesus é o Senhor de tudo, Ele é o único Senhor. A fé deles era pública. Ninguém que não tem uma fé pública morria. Se a pessoa só cultuasse a Deus, mantivesse suas opiniões para si mesmo e orasse no seu quarto escondido, ele viveria no Império Romano, morreria e pronto. Mas a verdadeira fé, ela é sempre sempre pública. Sempre onde a gente está, as pessoas vão saber a verdade sobre nós. Então, se você tentar se encaixar simplesmente e manter a sua fé privada em secreto, é óbvio que você não está vivendo ou expressando, na verdade, a fé dos filhos de Deus. Agora, também se você protesta contra tudo, é aquela pessoa que o tempo todo está falando contra tudo, isso não parece prático nem caridoso. Você só parece ser alguém resmungão. Então, o que você faz? Nisso, esse livro é extremamente prático e relevante para nós. Em segundo lugar, como é que você segue a Deus em situações onde tudo parece meio ambíguo e vago, e vivendo nessa cultura moralmente e espiritualmente, culturalmente distante de Deus? Como Deus trabalha nessas situações na nossa vida? Então nós vamos olhar para o capítulo 2, 1 e 2, a gente leu alguma coisa do 2, mas 1 e 2, e vamos tentar ter uma visão disso hoje, e se Deus quiser, na quinta-feira que vem. Nós vamos ver que Deus está trabalhando sempre, apesar das aparências, não é? Em segundo lugar, que o nosso mundo, a nossa cultura, e infelizmente, às vezes nós somos obcecados pela aparência. E como nós podemos ser livres dessa realidade, que nada mais é do que nós sermos um eco da cultura, um eco pecaminoso da cultura. Então, em primeiro lugar, é isso: Deus está trabalhando, mesmo quando não parece que Ele está lá. Então, a gente conhece essa história, nós precisamos fazer um resumo dela. Nós já houve referência dela, o rei Xerxes, não é? Que é o rei do Império Persa, deu um banquete para os seus príncipes, tudo homem. Nesse banquete só tinha homem, e Vasti estava lá dando um banquete para as mulheres, mas o banquete era separado assim,
Era só homem aqui. A Bíblia diz assim: no 3º ano do seu reinado fez um banquete, e todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia, a Média, e os nobres e príncipes das províncias, para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Então ele deu 180 dias de banquete, e nesses dias todos de banquete, de festa, enfim, ele estava bêbado um dia, assim, muito bêbado, o rei Xerxes, e ele começou a se gabar a respeito da sua esposa, dizendo que ela era linda, maravilhosa, sexy, todas as coisas que você pode imaginar, se gabando da sua mulher para os príncipes, para os governadores, para as pessoas. Ele fez aquele banquete para mostrar tudo que ele tinha, e em determinada hora ele começou a falar sobre a sua esposa, e finalmente, bêbado, ele resolveu mostrar a sua esposa para eles, para que não ficasse só nas suas palavras, como ela era realmente estonteantemente bela. E ele convocou ela para ela se vestir da maneira mais linda que a rainha da Pérsia pudesse se vestir, da maneira mais sexy, mais sensual, e que ela fosse até lá para ele mostrar a sua esposa aos príncipes, aqueles homens, e por razões que são impossíveis de nós concebermos, dado a situação e o contexto em que aquelas pessoas viviam. Ela simplesmente disse que não ia. Eu diria que isso foi um ato de bravura incrível, de dignidade. Ela não queria se sujeitar àquele tipo de coisa, ela ser mostrada como um objeto sexual para aquele monte de homem bêbado, porque o seu marido queria mostrar isso a eles. Mas porque era uma cultura hierárquica, nós sabemos, ninguém podia entrar nem diante de Xerxes se ele não mostrasse o cetro, que não era morto. Aquela era uma cultura hierárquica, ninguém desrespeitava a ordem de um rei ou de um superior hierárquico. Então isso era totalmente absurdo. A mulher, apesar disso ser bravo, de mostrar caráter, era uma vergonha. Era uma vergonha para o rei, o grande imperador, que a mulher dele negasse diante de todo mundo ir lá, porque era o trabalho da rainha defender as normas sociais. E essa era uma das normas mais importantes. A palavra do rei era final, a palavra do imperador. Isso criou uma crise cultural. Vocês não têm ideia de como ser importante culturalmente, que houve uma reunião de gabinete, uma reunião de ministério. Você imagina, um país fazer uma reunião de ministério para discutir o fato de que a mulher falou que não ia. Ela desobedeceu a ordem do imperador. Então, essa reunião de ministros e esse gabinete chegou à conclusão de que ela não tinha mais como ser rainha, não é? Então ela foi tirada da posição de ser rainha daquele império e foi banida, Vasti. Agora eles tinham que encontrar uma nova rainha. Você vê, Vasti era linda, maravilhosa, tanto é que ele queria mostrar ela aquelas pessoas. E os comissários então foram enviados a todas as partes do império. O império era enorme, para achar as mulheres mais bonitas, mais lindas, mais sensuais, mais sexys de todo o império. E eles encontraram essas jovens belas e trouxeram. E os estudiosos dizem que eles trouxeram 1000 mulheres para o harém do rei. Os reis tinham haréns. Mas você sabe que só uma pessoa era rainha, mas ele tinha um harém. E elas foram trazidas, essas 1000 mulheres, para o harém do rei. E não era uma questão de escolha, assim. Não que a gente não tem escolha, depois eu vou falar a respeito disso. Mas não era uma questão de escolha. Os caras iam pelo reino, via aquela mulher maravilhosa. Você vai para o harém do rei. Você vai estar entre as mulheres que vão estar para ser selecionadas para a rainha. No versículo 8, capítulo 2, diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas. Não eram convidadas, não é abrir um concurso. Eles iam lá e pegavam a fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, que é um eunuco que cuida do harém. Esther foi trazida para o palácio do rei e confiada a Hegai e encarregada do harém.
A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Então elas foram trazidas, não é, para passar por um ano de embelezamento, rituais de purificação que era necessário, aquelas 1000 virgens que foram trazidas, treinamento em ser linda, em ser sensual, em ser sexy, tudo que você pode imaginar que um treinamento no harém, que os especialistas em harém podem ensinar. E a Bíblia diz, no versículo 14, que uma por uma, depois de um ano desse embelezamento, desse treinamento, dessa desenvolvimento sensual, sexy, e cuidando do cabelo, da aparência, da pele, de todas as coisas, da beleza, elas já eram lindas quando foram escolhidas. Uma por uma, passava uma noite com o rei. Então a Bíblia diz assim: à tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém. Então, ia de tarde e passava a noite toda com o rei. E quando saía, ela já não ia mais para onde estava antes, que estavam aquelas que nunca tinham ido ficar com o rei. Ela passava a noite com o rei, ia de tarde, passava a noite com o rei, e de manhã já era levada para outra parte do harém. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Asgás, oficial responsável pelas concubinas, um eunuco. Sempre quem trabalhava com a casa real, harém, eram eunucos. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Então é isso. Depois de um ano, cada uma delas passavam uma noite com o rei, com Xerxes. E dependendo de como fosse aquela noite, poderiam acontecer coisas de qualquer maneira. Vamos dizer, o fato de elas terem sido levadas para lá mudou a vida delas. Nunca mais a vida delas ia ser igual. Mas podia acontecer 4 coisas depois que elas passassem uma noite com o rei. Depois daquele ano todo de preparação, apenas 4 coisas podiam acontecer. Ele podia não gostar daquela noite e nunca mais chamar ela. Nunca mais chamar aquela pessoa, aquela mulher, aquela menina. Porque elas tinham o quê? 18, 19 anos, 17 anos. E se ele nunca mais a chamasse de volta, ela é para sempre parte do harém do rei. Seria como uma viuvez em vida para sempre. Se ele não se agradasse, nunca mais chamasse, mas ela tinha que ficar no harém. Não era próprio que alguém que pertenceu ao rei fosse simplesmente embora para casa, nunca mais. Ficava lá no harém. Pertencia ao harém. Então era isso, era ser a viuvez permanente a partir daquele momento, se o rei nunca mais a chamasse, não tivesse nenhum interesse. A segunda coisa que podia acontecer é que ele gostasse da pessoa, daquela mulher, e de vez em quando ele tivesse vontade, ele chamasse ela, porque ela era uma das suas concubinas. De vez em quando ele tivesse vontade, lembrasse daquela pessoa, daquele nome, ele poderia chamar ela. Essa é a segunda coisa que podia acontecer. A primeira é nunca mais ser chamado. A segunda é ser chamado de vez em quando. Agora, se você fosse muito sortuda e afortunada, você podia ser feita uma das esposas do rei, que ele tinha normalmente 3 ou 4. E isso, qual era a diferença? A diferença é que os filhos dessas poderiam entrar na sucessão do reinado. Podiam se tornar, um dia, quem sabe, reis. Se você fosse uma das 3 esposas dele. E uma das meninas, a mais afortunada de todas, seria feita rainha do império. Seria escolhida para ser rainha. Não só a esposa, mas a rainha, a principal. A que colocaria a coroa na cabeça. E uma das meninas é essa órfã judia, Esther, e ela foi criada pelo primo, Mordecai, que instruiu a ela a não dizer que ela era judia. Pensem, ela ficou lá um ano no harém, sendo preparada para esse dia. Ela passou por todos esses tratamentos de beleza, ela passou por todo o treinamento de beleza, e quando ela passou aquela noite lá com o rei Xerxes, não é? Ele
gostou mais dela do que todas as outras e se casou com ela, e agora a menina órfã se tornou a rainha do maior império do mundo. Essa é a história. Não é uma história bonita, não é uma história que a gente goste, não é uma história que a gente leia e diga, olha, que história maravilhosa. Nós queremos olhar para ela, mas primeiro nós queremos começar com isso. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é provavelmente o que pode não nos atingir inicialmente, mas é que quando você lê, quando você vai lendo o livro de Esther, como eu disse, quando eu era garoto, talvez esse fosse o livro que eu menos gostasse, mas isso é porque quanto mais você compreende o Evangelho, mais você gosta, não é, desse livro. Mas sem isso, sem a sombra da cruz, sem o Evangelho, ele não é um livro que você goste. E a primeira coisa é que não há menção de Deus no livro de Esther. Você vê que esses 2 primeiros capítulos não falam em Deus, mas não vai falar em Deus nunca. O nome de Deus não aparece no livro inteiro, não é? Nunca Deus é mencionado em nenhum lugar do livro. Não há qualquer menção a respeito de Deus. Esse é o único livro da Bíblia onde Deus não é mencionado nunca. Nunca. Ou seja, se alguém conhecesse, vamos dizer que alguém achou só o livro de Esther e nenhum outro livro da Bíblia, ele ia ler e ele não sabia nada a respeito de Deus. Nada. Nem que Deus existia, nem que Deus eles serviam. Não ia ter informação nenhuma sobre Deus, porque Deus não aparece no livro, não há uma referência a respeito de Deus. Mas não só Deus, não há referência à oração, não há referência à Bíblia, não há profetas, não é, profetizando, não há referência a nada. Você nunca saberia se esse livro não estivesse aqui na Bíblia. Se você achasse ele em algum lugar e você lesse ele, você nunca saberia que ele fazia parte da Bíblia. Você nunca saberia que ele faz parte do texto sagrado. Na próxima semana a gente vai ver como em vários lugares realmente o escritor evita mencionar Deus, e a gente vai pensar junto a respeito disso. Mas o autor do livro de Esther não menciona Deus nunca. Por quê? Senão pode ser um descuido, senão pode ser uma desatenção. Nós temos que entender que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, toda ela, não é? Não há como o escritor de Esther ter escrito o livro e depois, quando foi ler o livro, estava pronto já, ele ter pensado, oh meu Deus, esqueci, não mencionei Deus em momento nenhum, esqueci completamente de Deus, esqueci completamente a respeito de todas as coisas sobre Deus. É óbvio que isso é deliberado, é óbvio que Deus não é mencionado deliberadamente, é um dispositivo literário e com propósitos. Ele quer ensinar um ponto para nós. E que ponto? O ponto é que os judeus na história várias vezes enfrentaram o grande perigo de destruição, de extinção, de no meio da escravidão não conseguirem libertação. Então há toda uma série de forças poderosas atuando aqui para destruir os judeus nesse instante. E sempre que isso aconteceu na Bíblia, você vai ver Deus respondendo muitas vezes de maneira espetacular, de maneira incrível, com milagres incríveis. Por exemplo, as 10 pragas do Egito, o povo estava sob esse perigo, o mesmo perigo. Deus aparece de uma maneira estrondosa, não podia ser mais evidente, claro. Em vez de estar aqui igual no livro de Esther, que você nem tem o nome de Deus, Deus aparece lá, e aparece coluna de fogo, e o mar se abre. E se você olhar o livro de Êxodo, por exemplo, eles estão lá, eles vão entrar na terra, como vai ser? Deus destrói as muralhas de Jericó. Deus sempre aparece, Deus aparece miraculosamente, e quando Deus passa por eles, os acontecimentos extraordinários os livra, e você vai ver sempre isso. Então você vai ver batalhas sendo vencidas, igual a de Gideão, por exemplo, que eles não usaram arma nenhuma, eles só tocaram lá e o som, e quando quebraram as tochas, e todo mundo começou a se matar. Sempre é uma coisa assim, uma coisa extraordinária.
Mas aqui, nesse livro, não há nenhum milagre, não há nenhuma visão, não há nem mesmo um sonho, não há menção de Deus. A sensação é que Deus está ausente dessa história. Deus está ausente. O nome dele não é mencionado, ele está totalmente em silêncio. Mas quando nós chegarmos no final do livro, nós vamos ver, e nós já podemos ver aqui no início do livro, uma série de coincidências que vão acontecendo e vão moldando a história. Se todas essas coincidências não tivessem acontecido, os judeus tinham sido destruídos, eles tinham perecido, mas eles foram salvos. A primeira coisa, por exemplo, é isso: o rei ficou bêbado, não é? Ele estava lá se gabando, e isso foi crucial para a história toda, porque nós vimos que ele quis mostrar a sua esposa, a rainha não aceitou bravamente, uma atitude louvável, e Esther se tornou a rainha, e por isso os judeus não foram mortos. Agora pense, por exemplo, se Esther não fosse linda nos padrões que eles determinaram, aí também a história não ia avançar. Nós sabemos que Mordecai, o primo dela, lá pela porta do palácio, ouviu 2 caras planejando matar o rei. Aí ele foi lá e contou, e aí investigaram, e era verdade o que ele estava dizendo. Aí pegaram os traidores, mataram os traidores. Só que o rei esqueceu de honrar Mordecai por ter livrado a vida do rei, do imperador. Esqueceu. Você vê um monte de acontecimentos que vão se ligando, de coincidências, entre aspas, e o rei esqueceu. Mas um dia, por coincidência, o rei perdeu o sono. Isso, apesar do rei ter esquecido, foi registrado nas crônicas do rei. O rei ficou sem sono a noite toda, não tinha o que fazer naquele palácio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha essas coisas, não é? Estava cansado, enfim. O rei não conseguia dormir, e ele resolveu ler um troço chato. Eu acho que é isso, um troço que faz a gente dormir. Ele resolveu ler as crônicas do rei, as histórias que tinha acontecido. E quando ele estava lendo lá, por acaso, ele viu lá a história de Mordecai, que contou. Ele pensou assim: eu acho que eu não honrei esse cara, não fiz nada por ele. Então no outro dia ele falou: que esse Mordecai, que eu estava sem sono ontem, li e vi que ele me salvou, mas eu não lembro de ter feito nada. As pessoas: não fez mesmo. Então ele: vamos fazer. Você vê, esse monte de coincidência. Então a história vai se fechando, uma coincidência após outra. E o grande problema é esse, não é? Se você olhasse para essas coisas, você nunca veria como algo que Deus está fazendo. Você acha que isso tudo está acontecendo normalmente, porque são coisas comuns. Uma coisa após outra, que vai levando ao resultado final do propósito de Deus. Mas nada extraordinário, nada milagroso, apenas o tipo de coisas que quando você olha, você pensa: é uma coisa comum, uma coisa da vida. Quando você vê as 10 pragas do Egito, você pensa o quê? Isso é Deus, isso é maravilhoso, olha só Deus pode fazer isso. Você vê o mar abrindo, você diz o quê? É Deus. Mas quando você vê essa série de coisas que eu estou contando, essas coisas que você chama de coincidência, que vão moldando a história, você pensa: isso não é nada. Então, você quando olha para as 10 pragas, você diz: é Deus. Agora, quando o rei Xerxes está bêbado e cisma de mostrar a sua mulher, você não pensa: é Deus, Deus está fazendo alguma coisa aí. Você não pensa isso. Você vê, esse cara é um idiota, não é? Só isso, ele é mesmo. Mas é a única coisa que você pensa. Você quando olha o mar abrir, você diz: é Deus. Mas quando vê o rei Xerxes bêbado, querendo mostrar a esposa, você não pensa: Deus está agindo, Deus está por trás da história, Deus age todo o tempo. Então, nós achamos que Deus está no trabalho quando coisas extraordinárias estão acontecendo, não é? Mas a quantidade de milagres na Bíblia é pequena, perto da quantidade de anos que a Bíblia cobre. A maior parte das pessoas que estão na Bíblia nunca viram milagre nenhum, nunca viram nenhuma coisa extraordinária. É como você, não é? Viveram suas vidas comuns. Além de
a quantidade de milagres que tem na Bíblia ser pequena, perto do número de anos que ela cobre, esses milagres quase sempre estão concentrados. Você vai ver, eles estão concentrados em Elias, estão concentrados em Eliseu, estão concentrados em Moisés. Depois há um monte de tempo que não acontece nada. A pessoa mais falada da Bíblia, depois de Jesus, a pessoa que a Bíblia gasta mais capítulos, é Davi. Qual o milagre que você lembra na vida de Davi? Qual? Não tem. Davi viveu a vida como nós vivemos. Confiou em Deus, foi para a batalha, lutou contra gigantes, mas tudo lutou, com espada, com pedra, com flecha. Teve milagre. A vida de Davi, que depois de Jesus, o personagem mais falado da Bíblia, quase 50 capítulos, não tem milagre nenhum. Davi viveu essa vida incrível, vivendo uma vida comum, como nós vivemos. O livro de Esther está tentando fazer esse ponto para nós. Não cometa esse erro. Não cometa o erro que é fácil nós cometermos. É óbvio, Deus estava trabalhando na vida de Davi, é óbvio que estava, mas não aconteceu nada de extraordinário. Parecia tudo comum. Ele foi lá, ele era um garoto, ele tomava conta das ovelhas do pai. Ele lá na guerra matou o gigante, por isso ele foi colocado. Umas mulheres ficaram cantando umas músicas lá e fizeram o rei odiar ele. Ele teve que ficar fugindo. O filho do rei gostou dele. Tudo coisas normais, não é? Ele casa, ele tem filhos, ele peca, ele colhe as consequências do seu pecado, ele cultua a Deus, compõe salmos, toca a sua harpa, é um grande guerreiro, é o mavioso salmista de Israel. Ele é um homem que junta as qualidades que talvez quase ninguém na história do mundo juntou, porque ele é um grande guerreiro, um dos melhores guerreiros da história. Mas ele é um grande rei, um grande administrador, entendia de economia, mas ele era um grande poeta. É difícil alguma pessoa juntar todas essas coisas. Mas ele não é só um grande poeta, ele é um grande músico, não é? Quando ele tocava a harpa, até o cara que odiava ele se sentia bem, que era Saul, de tão bem que ele tocava o seu instrumento, não é? Então ele juntava assim, grande músico, grande poeta, grande guerreiro, grande rei, grande administrador. Ele era grande em quase tudo, mas tudo coisa normal, tudo coisa que as pessoas podem fazer. Se todas essas pequenas coincidências não tivessem acontecido nessa história, se o rei não tivesse ficado bêbado naquela noite, os judeus teriam sido exterminados. Se Vasti não rejeitasse ir, os judeus tinham sido exterminados. Se Esther fosse feia, os judeus tinham sido exterminados. Entende? Se o rei não perdesse o sono, os judeus tinham sido exterminados. É um monte de si. Tudo parece coisa comum. É Deus trabalhando como Deus trabalha na maior parte do tempo, de maneira comum. Há 500 anos atrás houve uma grande reforma no mundo. De como? De uma maneira comum. Nunca mais houve um avivamento como a reforma. Mas o que aconteceu na reforma? Homens comuns pregaram a Bíblia de maneira comum. E naquele momento, todas aquelas coisas aconteceram. Mas é tudo assim. Então eu estava outro dia vendo um grande pregador da nossa geração dizendo que a vida dele, ele se tornou esse pregador e grande mestre da palavra, mas ele dizia: eu estudava ciência da computação. Então como é que você chegou a ser isso? Foi um monte de coisa assim. Eu, na verdade, não sei. Eu estava doido para saber qual era o propósito de Deus, mas o que acontece é que não aconteceu nada de espetacular e de diferente. Eu estava querendo saber o que Deus queria, mas agora, quando eu sou quem eu sou e quando eu olho para trás, eu descubro que foi um monte de coisas que eu chamaria de pequenas coincidências que me trouxeram até aqui. Eu estava lá na ciência da computação e aconteceu algo que me levou para algo, e depois eu conheci alguém, que aconteceu uma outra coisa, e eu me apaixonei por alguém, e aquilo tal, e hoje eu sou. Agora, olhando para trás, eu vejo que uma história estava sendo escrita, mas quando as coisas estavam acontecendo,
elas pareciam ser todas comuns. Todas elas. Não é assim? Spurgeon se converteu por quê? Spurgeon se converteu porque ele que foi para a igreja num dia de muita neve, mas não conseguiu chegar na igreja que ele queria, por causa da neve, por causa do tempo horrível. Então ele parou numa igreja que ele não queria, ele mesmo diz. Mas o pastor que ia pregar aquela noite não foi, naquela manhã, desculpa, não foi por causa da neve. Mas o diácono que foi lá e abriu a igreja, viu que tinha 15 pessoas, 16 pessoas que foram com aquela neve toda. Ele pensou, olha, eu não posso mandar essas pessoas embora, as pessoas saíram de casa com essa neve, com esse tempo horrível. Vamos ter que fazer algum culto aqui. Mas quem vai pregar? Não tem ninguém para pregar. Eu nunca preguei, ninguém nunca pregou. Mas vamos ter que fazer. Então eu vou pregar assim mesmo, eu não sei pregar, ele diz. Ele abriu, cantou lá um hino e tal, e pregou, e falou alguns minutos, não tinha mais nada para dizer. Mas Spurgeon estava lá com 16 anos. E naquele dia, Deus mudou a vida dele. E através dele, milhões foram alcançados. De alguma certa forma, são alcançados até hoje, pelo que Deus fez na vida de Spurgeon. Mas você viu, parece que foi coincidência, o pastor não foi, levou muito, o diácono podia ter falado, gente, não vai ter culto hoje, porque o pastor não veio ninguém para pregar, tá com essa neve toda, mas a pessoa, não vou abrir assim mesmo, um monte de coincidência, é o que a pessoa disse. Se não tivesse acontecido aquela série de coisas comuns, se aquela pessoa não tivesse me chamado para isso, se eu não tivesse encontrado aquela outra pessoa, se aquilo que eu queria não tivesse dado errado, eu nunca teria me transformado em quem eu sou hoje no ministério. Então o livro de Esther está dizendo isso para nós. Quando Deus trabalha de maneiras extraordinárias, nós costumamos dizer, Deus está fazendo, Deus está dirigindo, Deus está fazendo coisas. Quando Ele trabalha, como Ele trabalha na maior parte do tempo, de maneira comum, Lutero. Por que aconteceu a reforma? Porque Lutero era um monge. Por que ele foi um monge? Ele foi um monge porque ele estava fazendo direito, ele não queria ser monge, ele queria viver a vida como todos os jovens na idade dele, queria curtir a vida. Mas um dia ele estava voltando para casa e caiu uma tempestade. Uma tempestade, começou a cair raio, e ele tinha pavor de raio. E ele viu que estava ali no meio do nada. Naquela época você não andava de carro, você estava ali, você até chegar em casa ia levar muito tempo, e os raios caindo para lá, raio caindo para cá, ele pensou, vou morrer, acabou minha vida acabou. E ele fez uma promessa a Santa Ana, porque Santana, quando eu era criança, aqui perto tem uma igreja de Santana, eu achava que Santana é um cara, porque todo Santana que eu conheci é um cara, não é? Esse negócio de juntar nome assim, fazer, não é? Mas Santa Ana, que é a avó de Jesus, né? A avó de Jesus. Enfim, ele fez uma promessa para Santa Ana, de que se nenhum raio caísse nele e ele chegasse em casa vivo, ele se tornaria um monge. Foi isso. Aí ele chegou em casa vivo, pensou, vou ter que virar monge. Estou perdido, não queria ser monge. Mas eu prometi a Santa Ana, se eu não cumprir a promessa, é bem capaz de eu sair um dia e um raio cair na minha cabeça. Porque ela me protegeu, vou me tornar um monge. Aí ele se tornou um monge. Tendo se tornado um monge, alguém lá um dia escolheu para ele dar aula no livro de Romanos. Ele dando aula no livro de Romanos pensou, o que a igreja está ensinando não está de acordo com a Bíblia. Pronto, a reforma aconteceu. Você pode dizer que a reforma aconteceu porque ele ficou com medo do raio e porque ele fez uma promessa a Santa Ana. A história é assim, você vê, o que o livro de Esther quer nos dizer, o que a história está nos dizendo, Deus trabalha quase que o tempo inteiro com coisas que só quando você olha para trás, você vê, Deus estava fazendo isso. Olha só, tudo na vida de Lutero parece que estava acontecendo por acaso, chuva, raio, na vida de Spurgeon, neve, mas era Deus, mas quando a gente olha para o mar abrir, a gente fala, é Deus. Quando a gente olha para o nosso carro que bateu no trânsito, a gente diz, não é Deus isso aqui, sabe? A gente acha que Deus, a gente não consegue ver Deus agindo. Então a ausência de Deus, é o que a história está nos dizendo, nunca é verdadeira. O silêncio de Deus nunca é ausência. O esconder-se de Deus nunca é abandono. Deus está sempre trabalhando para a salvação de todos aqueles que Ele deu a seu Filho na eternidade. Sempre, na vida deles.
Quando Paulo estava estudando, quando Paulo se tornou um fariseu, quando ele estudou filosofia grega, Deus estava preparando Paulo. Não parecia, ele era um cara que odiava tudo, odiava a igreja, odiava tudo. Deus estava preparando ele. Deus não se interessou na vida de Paulo quando ele se torna um apóstolo. Deus dirigiu a vida dele. Deus dirigiu cada coisa. Então, quando a gente lê em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Ele chamou segundo o seu propósito, depois vai dizer aqueles que dantes Ele predestinou. É verdade, Deus está sempre trabalhando. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus, não é o abandono de Deus. E esse é o primeiro ponto. A segunda coisa no livro de Esther, que atravessa o primeiro capítulo, é que Deus não se importa com as aparências. Nós estamos obcecados, nós, incluindo nós aqui, somos obcecados pela aparência. É por isso que quando a gente vê o mar abrir, a gente se empolga. E quando a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida, normalmente, como é na vida das pessoas, porque a gente é obcecado pela aparência. Se nós não vemos o que Deus está fazendo, nós achamos que Deus não está fazendo nada. O que Deus fez hoje? Não fez nada. O que Deus fez nessa quinta-feira? O que Ele fez na minha vida que foi relevante? Que parte da minha quinta-feira hoje foi importante? A gente não viu. Então a gente acha que hoje Deus não fez nada. Se tivesse acontecido alguma coisa extraordinária, a gente fala: ai, Deus é maravilhoso, Deus está atuando. Não é assim? Deus está presente. Mas como não aconteceu? Como você viveu um dia comum, você pensa: onde é que Deus estava? Não sei. Deus estava ausente. Se a gente não vê Deus, porque a gente é obcecado pela aparência. Mas Deus está trabalhando em nossas vidas, e a gente às vezes fica louco, a gente fica ansioso, porque a gente não vê Deus trabalhando. Mas a gente é louco pela aparência, a gente queria ver alguma coisa. Como eu disse, na vida de Davi, tudo foi comum. Quando você olhar para trás, você vê que vida, como Deus agiu na vida de Davi do início ao fim. Mas só quando olhar para trás. Na hora que estava acontecendo, parece que aquele monte de coisas que foram se encadeando, e o livro de Esther está tentando dizer para nós que sempre é inapropriado ficar ansioso, louco, com a ideia de que Deus não está trabalhando. Como você saberia? Como você saberia tudo que Deus fez hoje na sua vida, no seu propósito eterno? Como você olharia para o rei Xerxes bêbado e diria: Deus está fazendo algo aqui, Deus está fazendo algo aqui nesse momento? Você não diria, você diria: esse cara está bêbado, coisa horrível, tudo é horrível, o mundo é horrível. Não é assim que a gente faz. Você olha para a história do mundo, esse mundo está desgovernado, está tudo errado no mundo, tudo que acontece está fora de controle. É assim que você diria naquela sexta-feira que Jesus morreu. Está tudo fora de controle. Quando você vê o livro como o livro de Esther, você olha para trás e você diz: aquilo era importante. Aquele dia que o rei estava bêbado era importante. A gente não achou que era importante. A gente até achou que foi totalmente desagradável só. E era, mas a gente não conseguiu ver nada dos caminhos de Deus quando a gente viu o rei Xerxes bêbado fazendo aquilo. Então essa é a primeira coisa. Nós somos obcecados pela aparência, mas é sempre uma mentira e um erro a nossa ansiedade, nosso desespero com a ideia de que Deus não está fazendo nada. Deus sempre está agindo segundo o seu propósito eterno. Ele está sempre operando todas as coisas para o bem daqueles que Ele escolheu e colocou em seu Filho. Sempre, todo o tempo. Não tem essa coisa de que hoje não foi um dia que Deus... aquele dia foi um dia que Deus agiu. Hoje não é um dia que Deus agiu. Na época da reforma Deus estava agindo. Hoje não está agindo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. É achar que Deus, sei lá, Deus é Baal, né? Como Elias debochava. Ora, vai ver que Deus de vocês entrou de férias. Vai ver que Ele está dormindo. Vai ver que Ele foi no banheiro. Muitas pessoas acreditam, muitos cristãos acreditam nisso. Hoje o dia foi comum, Deus devia estar olhando para o outro lado, que a minha vida não estava acontecendo nada, porque nós somos loucos pela aparência. Deus não se importa com a aparência. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós somos obcecados com a aparência. O segundo ponto é esse. O segundo ponto é que o mundo é totalmente diferente de Deus, e nós, muitas das vezes, tendemos a nos parecer com o mundo. Deus não se importa com a aparência, mas o mundo se importa.
E nós, até na nossa espiritualidade, refletimos muitas das vezes simplesmente o que o mundo é. Então, deixa eu lembrar o que está acontecendo aqui no capítulo 1 e 2. Houve uma festa de 180 dias. Já pensaram isso? Sinceramente, eu vou em festa de criança e quando dura mais de 2 horas eu já fico pensando, isso não vai acabar. Na música, essas crianças correndo para lá e cá, isso não acaba, não é? 180 dias de festa. Que festa é essa? Por quê? 6 meses. Porque o objetivo da festa, se você voltar no capítulo 1, era Xerxes mostrar toda a sua riqueza aos seus príncipes, toda a sua riqueza. Era lá no palácio onde eles estavam, ficar entrando aquelas baús com tesouro, com as riquezas e os gados, todas as coisas. E ele tinha tanta coisa, ele era tão rico. Ele queria mostrar aos seus súditos, aos príncipes, às pessoas importantes, os governadores, que ele era tão rico, que ele era tão poderoso, que levou 6 meses para passar tudo o que ele tinha, para mostrar toda a sua riqueza, todo o seu ouro, toda a sua prata, toda a sua pedra preciosa, todos os seus bens. O objetivo da festa era esse. Enquanto ele não mostrasse tudo, no final você vê, ele quis mostrar até a esposa para os caras. Ele queria mostrar tudo. Então demorou isso tudo, até trazer tudo que ele possuía. Isso é o capítulo 1. O capítulo 1 é um homem querendo mostrar tudo que ele tem, todo o seu poder, toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, sua grana, como ele era poderoso, como ele era importante. Isso é o capítulo 1. O que você tem no capítulo 2? O capítulo 2 você tem um grande concurso de beleza. Um grande concurso de beleza. Isso é o ídolo da Pérsia. Você pode concluir aqui. O que você pode concluir, olhando o capítulo 1 e o 2 de Esther, sobre a cultura persa? Que a coisa mais importante sobre o homem na Pérsia era se ele tinha dinheiro. Eram os bens. É por isso que ele ficou 6 meses mostrando os bens, para ele mostrar que ele era o cara mais importante, que ele era o maior, que o que fazia um homem ser importante na Pérsia era quanto ele ganhava, era como era sua casa, era o seu palácio, era a sua riqueza. O que fazia um homem ser importante na Pérsia era a sua riqueza. Agora, o que fazia uma mulher ser incrível na Pérsia era a sua sexualidade, sua sensualidade, sua beleza. Era isso. Você não está feliz porque você não vive na Pérsia? Que época horrível, né? Onde o homem é visto como importante se tiver dinheiro, e uma mulher importante se ela é bonita, sexy e sensual. Que coisa horrível viver numa época em que os homens são medidos pelo dinheiro e as mulheres pela beleza e pela sensualidade, pela sexualidade. É uma piada, não é? Isso parece horrível. Olha só essas mulheres, essas concubinas, esse concurso de beleza, todas essas coisas, mil mulheres. Nós fazemos assim hoje? Sim e não. Se você estivesse lendo esse livro de Esther para um grupo de meninas de 9 anos de idade, essa história, imagine se uma delas falasse: olha, meu Deus, a Pérsia era horrível. Era horrível. O valor de um homem era determinado pela quantidade de dinheiro que ele tem na carteira, por quanto ele ganha. E o valor de uma mulher é determinado pela sua sensualidade, beleza e sexualidade. Horrível. Nós tínhamos que chamar a menininha e falar assim: olha, você não tem idade suficiente. Mas o nosso mundo é assim também. É a mesma coisa. Por que um jogador de futebol fica bonito quando fica famoso? Por que ele fica bonito? O que ficou bonito nele? No que o Neymar ficou bonito depois que se tornou o Neymar? Por que tantas mulheres se interessam por ele? Por quê? Porque ele é Xerxes, não é? Porque ele está exibindo sua carteira. E as mulheres? O valor da mulher é determinado pela sua sensualidade, sexualidade, beleza. Você pode dizer: graças a Deus nós não vivemos numa época assim, não vivemos assim. Você tem que dizer para aquela menina: olha, você não tem idade suficiente. Mas esse é exatamente o mesmo mundo que nós vivemos. Pode haver diferenças superficiais entre nós e esses
tantos séculos que nos separam do rei Xerxes, mas o mundo é como o mundo do rei Xerxes. É totalmente voltado para o externo, para a imagem, para o superficial. E o que importa não é o que você é. O que importa é a beleza, ou o dinheiro, ou a casa que você tem, ou o endereço que você mora. Você vai ser sucesso ou não, vai depender dessas coisas. E a tua autoestima vai estar ligada a essas coisas. Ou a sua depressão. Não importa. O que você tem importa mais do que você é. Portanto, todos nós estamos passando por um tratamento de beleza o tempo inteiro. Porque nós queremos ser aceitos. Aquelas mulheres ficaram 1 ano se embelezando. Não ser aceitas. Isso não é apenas as mulheres e os homens. O sistema mundial é como o rei Xerxes. E o sistema mundial diz para todos nós: a menos que você obtenha essas credenciais, a menos que você adquira esse tipo de beleza, essa beleza econômica, essa beleza sensual, essa beleza sexy, a menos que você receba esse tipo de dinheiro, a menos que você receba esse tipo de currículo matador, a menos que você obtenha essas coisas, você é um inútil. Você é um fracasso. Você não importa. O mundo está dizendo que para você e para mim, o mundo está dizendo para todos nós, de forma diferente, para homens e mulheres, e talvez diferente um pouco diferente de uma cultura na outra, mas está dizendo a mesma coisa. Você precisa passar pelos tratamentos de beleza do mundo para ter alguma chance. Você precisa de se embelezar, você precisa fazer tudo isso, e talvez nós vamos aprová-lo. Talvez você vai passar no teste. O mundo está fazendo isso conosco agora, queridos, hoje. E é assim que ele molda as pessoas. E quanto mais nós vivemos em cidades como Rio de Janeiro, onde concentra, a cultura está concentrada, as pessoas estão vivendo aos milhões, mais a cultura concentrada expressa aquilo que ela é. Então, você talvez seja uma concubina do mundo. E sabe o que você fez hoje? Tentou se embelezar para o mundo, para ser aprovado pelo mundo. Você olhou para essas 1000 mulheres, ficaram 1 ano tentando se embelezar, se preparar para ser vista pelo rei, e quem sabe conseguir o Neymar da época, né? Estou usando assim um exemplo pequeno, porque Xerxes não era igual ao Neymar. Xerxes era perto do homem mais rico do mundo, perto de quem Neymar seria pobre. Mas você quer impressionar, e o que acontece? Você está esgotado, porque se você se vendeu para a cultura, você está tenso. Eu vou conseguir, eu vou ser bonito o suficiente, eu vou ter o dinheiro suficiente, eu vou ter o currículo matador suficiente, eu vou ser sexy o suficiente, eu vou ser magra o suficiente, eu vou ser bela o suficiente, eu vou ter o dinheiro o suficiente. E você está tomando o seu valor a partir dessa cultura. E você se vê a partir disso, dessa beleza. É assim que você está fazendo os seus relacionamentos, é assim que você está escolhendo seus amigos, é assim que você está escolhendo com quem você vai casar. É bonito? Tem um currículo matador? Tem dinheiro? Não seja tão rápido em dizer não eu, não é? Porque esse é o ponto de Esther, não é? É óbvio que há pessoas que estão nas extremidades, assim, que fazem qualquer coisa para ser sexy, aparecer, e outros que fazem qualquer coisa para ganhar dinheiro e subir na vida. Mas a maior parte das pessoas não estão num extremo nem no outro. Mas, da mesma maneira, o resto é afetado pela cultura mundial, pelo império persa, que é a nossa cultura. Por exemplo, há pessoas que escolhem carreira como? Ela odeia o que ela faz, mas aquilo dá status. É essa a razão dela estar fazendo aquilo. Foi por isso. Foi porque aquilo daria uma... Odeio o que está fazendo, mas aquilo dá mais dinheiro. Então eu odeio. Todo dia o cara escreve no Facebook que ele odeia o trabalho dele, fala mal do trabalho dele, diz que o trabalho dele é chato, diz que passa 4, 5, 6, 7 horas fazendo a mesma coisa, que é horrível. Por que ele está lá? Porque ele pensa que eu vou ganhar mais dinheiro. Só pode ser, porque não é pelo trabalho.
Então é porque vai me dar mais status, é porque vai me dar mais dinheiro, mas eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que a cultura determinou que é melhor. O melhor é ganhar mais dinheiro, mesmo que eu odeie a minha vida, odeio o que eu faço. Porque pessoas têm transtorno alimentar. Você pode dizer, as pessoas não são culpadas do transtorno alimentar. Às vezes parece voluntário, mas isso é a máquina de moldar a cultura, não é? E chega ao nível do nosso subconsciente, a determinar como nós devemos ser. Ou então nós falamos que não nos importamos, mas ficamos lá em casa deprimidos porque não estamos no padrão que foi estabelecido. É o exterior. Enquanto Deus, nós vimos na primeira parte, não se importa, tudo que importa é isso. Basicamente todos nós, em certo grau, somos afetados por isso. Você vê isso por causa de Esther e Mardoqueu, Mordecai, não devia sequer estar lá onde eles estão. Foi o avô dele que mandou os judeus voltarem para casa, Ciro. Neemias já tinha voltado há 60 anos, já voltou, já morreu. Por que eles estão lá ainda? Porque é óbvio, eles moravam na capital, no lugar mais desenvolvido do mundo. Eles vão voltar para o meio do nada porque Deus mandou. Eles tinham mais chances econômicas lá, de ter uma vida melhor lá mesmo. Você vê, Neemias tinha lá uma posição, mas ele pensou o quê? Vamos voltar para Jerusalém. Mas a maior parte dos judeus, como você pode ler a lista dos que voltaram, não voltou por quê? Porque queriam servir mais a Deus? Não, porque a vida econômica ia ser mais fácil onde eles estavam, porque eles nasceram lá, porque lá tinham melhores universidades, porque tinham melhores escolas, porque tinham melhor chance na vida. Isso era mais importante. Agora, se você nasceu em Nova York, porque foi levado para lá, agora você vai voltar para o meio de um lugar que não te dá as mesmas oportunidades, porque Deus falou que é a hora do povo voltar para Jerusalém. Você pode dizer, isso é um absurdo, eles não voltaram. Mas os pais hoje, eles estão mais interessados no futuro econômico dos filhos ou no futuro espiritual? Se o pai tivesse que ir para um lugar onde não tem nada sobre o reino de Deus, mas que fosse fazer o filho, sei lá, e acabar indo para Harvard, ele ia preferir isso ou um lugar onde a vida espiritual do seu filho seria mais adequada? Ele ia pensar 2 vezes, depois ele ia ligar, ou então escrever na internet, já pastor, aqui onde eu estou não tem nenhuma igreja. Você não viu isso antes, você só viu que economicamente era melhor, então você foi. É a mesma coisa, eles não voltaram, eles ficaram. Esther, então, está fazendo o que, queridos? Nos primeiros capítulos, o registro. Se você olhar as pessoas mais liberais, que olham para o livro de Esther, os mais conservadores, ou os judeus, ou os cristãos, todos concordam que nos primeiros capítulos, Esther explodiu. É horrível. Ela se vendeu completamente à sua cultura. Se vendeu completamente àquela cultura. Por exemplo, as mulheres admiram a atitude as mais focadas, não é? Nessa mecanização da sexualidade. Elas admiram o que Vasti fez, porque Vasti se levantou e disse, olha, eu vou assumir as consequências, mas eu não vou lá fazer um desfile de roupa sensual para aquele monte de bêbado, porque meu marido quer. Mas você vai deixar de ser rainha, não tem importância, mas eu não vou. Então as pessoas admiram mais a coragem dela, mas não há essa coragem em Esther, não é? Se você ler tudo, ela fez exatamente o que Mordecai falou. Ele falou para ela, não diga para ninguém que você é judia lá no harém. Como é que ela podia dizer que não era judia? Só se ela não vivesse como uma judia. Você sabe como os judeus vivem, como é impossível obedecer o que Deus tinha falado na velha aliança, sem ninguém saber. Isso quer dizer que ela viveu exatamente como todas as outras garotas. Na verdade, a Bíblia diz mais, nenhuma outra garota ouviu tanto o eunuco, todas as dicas, todas as coisas, todas as dicas de sensualidade, de impressionar o rei. Ninguém ouviu como Esther, é o que a Bíblia diz. No dia que ela foi passar a noite com o rei, a Bíblia diz que cada menina podia usar o que quisesse lá do harém, a roupa que quisesse, a maquiagem que quisesse, a joia que quisesse, e todas elas usavam.
Mas a Bíblia diz que a única que não usou foi Esther. Esther falou assim: não, o que o eunuco falar eu uso. Ela agradou ele em tudo. O eunuco sabe o que o rei gosta mais. Eu vou usar a roupa que você falar, vou usar a maquiagem que você vai fazer tudo. O que você está dizendo é que Esther estava completamente conformada. Ela se tornou a boneca Barbie naquele dia, se tornou a gatinha do sexo sensual. Ela fez tudo o que os homens queriam, fez o que o seu primo queria. Não fala para ninguém que você é judia. Fez tudo o que o chefe dos eunucos queria, o tempo inteiro, até o fim. Algumas pessoas dizem, outro dia eu vi uma mulher falando sobre Esther, dizendo: ela se tornou uma página em branco em que os homens escreveram o que quisessem sobre ela, sobre o que ela devia ser. Ela obedeceu sempre, Mordecai, o eunuco, sempre. Ela não teve nem um pouquinho da dignidade que a Vasti teve em momento nenhum nessa história. E ela se vendeu completamente àquela ideia daquele ídolo, da beleza feminina, da proeza sexual, sensual. Essa é a razão pelo qual algumas pessoas ficam, as mais liberais ficam espantadas com Esther. Agora os mais conservadores, os judeus, os cristãos, bem, também ficam. Por quê? Eles acreditam que ela falhou totalmente. Você, quando lê o livro de Esther, você não sente saudade do livro de Daniel? Daniel, com 15 anos, num palácio igual a esse, no mesmo império, era da Babilônia, mas é o mesmo império ainda, que vai se tornar esse império aqui. Ele, com 15 anos, falar: eu não vou comer das comidas do rei, eu sou judeu, eu vou servir, eu vou ser excelente, eu vou ser o melhor funcionário, mas eu não vou comer, porque Deus disse que eu não devo comer dessas coisas. Há uma lei dietética que eu vou obedecer. Quando o rei disse: ninguém vai orar, Daniel: não, eu vou orar. Eu vou orar. Ele não tinha fé privada. Como Esther conseguiu enganar esconder durante 1 ano que ela era judia. Ela comeu o que todo mundo comia. Ela viveu como todo mundo vivia. Ninguém notou. Era impossível. Você pode dizer assim: mas ela era uma menina nova. Daniel tinha 15 anos quando foi levado para a Babilônia. 15 anos. Seus colegas, quando tiveram que se prostrar diante de um Deus para agradar o rei, o que eles falaram? Ó rei, faça o que tu achar melhor. Se tu quiseres nos matar, Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, não importa, nós não vamos nos ajoelhar. Você não sente saudade quando lê o livro de Esther, de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abdenego? Eles foram os melhores, eles trabalharam, eles não foram pessoas que podiam se dizer nada sobre o trabalho excelente deles, mas eles foram servos de Deus. E quando isso estava em jogo, ficou bem claro onde a fidelidade deles estava, mas não para ela. Não para ela. Eles eram judeus, eles não tinham como esconder. Ou eles iam comer as mesmas coisas que Deus tinha proibido lá no palácio, ou eles iam ter que dizer como eles disseram: nós não vamos comer, nós não podemos comer. E eles não comeram. Mas ela conseguiu ficar 1 ano no harém, onde se ensina o quê? Sensualidade, maquiagem, cabelo, ser sexy, ser uma boa amante. E ninguém nunca notou quem ela era. E eles deixaram que Daniel, Sadraque, deixaram que todos soubessem que eles eram judeus, que eles seguiam a Torá, que eles seriam bons membros da corte, mas que eles obedeceriam. Você diz: bem, as leis dietéticas, sim, mas depois não são só as leis dietéticas, depois ela vai passar a noite com um homem sem ser casada com ele. Porque é isso que todas elas tinham que fazer. Elas iam de tarde, passavam a noite com o rei, e depois o rei ia dar a sua nota. Como eu disse, só tinha 4 coisas para acontecer. Ela ou se tornava concubina e nunca mais era chamada, ou se tivesse mais sorte, era chamada de vez em quando para estar com o rei, ou se tivesse muito afortunada, se tornava uma das 3 mulheres do rei, ou se fosse a mais afortunada de todos, se tornava rainha. Mas de qualquer maneira, ela tinha que passar a noite com um homem que não era o seu marido. Todo mundo liberal, conservador, vê, é chocante.
Você pode dizer assim, está certo, mas o que ela poderia fazer? Você viu que não foi um convite, eles foram lá buscando as meninas. Ora, se você diz isso, provavelmente você diz isso sobre a sua vida no mundo, porque o mundo está fazendo isso conosco, está nos embelezando, está dizendo, não, você tem que estar bonito para o rei, você é uma concubina do rei, você tem que viver para a cultura te aprovar, você tem que aceitar as coisas que a cultura diz que você tem que aceitar, você tem que se embelezar como a cultura diz, com o seu currículo, com o seu dinheiro, porque senão você não tem valor. Você vai dizer assim, o que eu vou fazer? O que Daniel fez? Óbvio que a gente sempre diz, não havia escolha, sempre há escolha. O problema são as consequências da nossa escolha. Você vê que até a Vasti teve uma escolha. Ela disse, eu não vou desfilar sensual para esses homens bêbados. E ela decidiu ser rainha. É óbvio, houve uma consequência, mas é óbvio que Vasti teve uma escolha. Todos nós temos. Os amigos de Daniel tinham uma escolha, eles foram jogados na fornalha de fogo. Daniel teve uma escolha e foi jogado na cova dos leões. Nós nunca podemos dizer, olha, o que vai fazer? Não tem escolha. Não tem escolha? Como assim? Aqui estamos então no meio de uma cultura que está colocando todo esse tipo de pressão sobre nós, e é quase impossível evitar como Esther. Agora nós vamos falar sobre igual Daniel, a gente vai dizer, o que a gente pode fazer? O mundo é assim, a nossa cultura é assim. Se você faz isso, e você pode pensar, não, isso não me afeta. Afeta, queridos. Quantas pessoas, como a gente já viu isso, como na verdade o mundo determina o pensamento das pessoas. Às vezes aqui, tem 10 pessoas com que eu posso me casar. Supostamente os 10 são servos de Deus, mas eu não me importo. A primeira linha de corte não é nada sobre Deus, é qual é o mais bonito, qual é o que tem mais dinheiro. Aí daqueles 10 sobra 2. Aí agora que sobrou os 2 que passou nesse teste, no corte do que a cultura diz ser importante, agora eu digo assim para Deus, Deus, agora eu quero que tu me mostre, eu quero um homem espiritual, eu quero uma mulher espiritual. Mas você vê, o primeiro corte não foi Deus que fez, não foi pelos valores de Deus. O primeiro corte você já deu, você diz, não, o primeiro corte é igual do resto aqui dele, ele queria a mulher mais bonita e o cara com mais dinheiro. O primeiro corte é o que a cultura diz. Depois Deus vai ter que achar, dentro daquilo que a cultura já escolheu, o que é melhor para nós. Aí a gente tenta espiritualizar. Mas é óbvio que você deixou o que era importante para depois. Deus pode dizer, mas não era nenhum dos dois, você vai casar e você vai viver com eles assim mesmo. Depois você vai dizer aqueles monte de coisa que as pessoas casadas dizem, porque vão descobrir que isso não era a coisa mais importante e fundamental. Mas não é diferente, queridos. Nós temos que ser muito sinceros para enfrentarmos o fato de que nós somos mais influenciados pela cultura do que a gente diz que é. Você diz, olha, mas eu não tenho que estar sentir uma atração por quem eu vou me casar. Sim, mas por que não uma atração mais abrangente? Não é? Você precisa casar com alguém que vai ser seu amigo espiritual, que vai impulsionar sua vida espiritual, que tem um propósito de que sua vida seja aquilo que Deus quer que ela seja. Então você precisa de alguém que vai ser seu amigo, seu melhor amigo espiritual, seu conselheiro confiável das coisas de Deus. Agora, você entra lá, você vê os 10 e você já separou dos 10, já eliminou 8 totalmente por motivos beleza e dinheiro. Então é óbvio que existem outras coisas, outras atrações, outras coisas atrativas. Você pode dizer, mas precisa haver química. Sim, mas no começo é fácil respeitar alguém pela sua cara, queridos, pela sua beleza, pelo seu caráter, mas 10 anos depois, que importância isso tem? Mulheres lindas não são traídas, não são abandonadas. As atrizes lindas de Hollywood ficam casadas, não são traídas pelos maridos delas. Pessoas ricas não se suicidam,
não são infelizes, não tomam drogas, mas esse foi o corte. Esse foi o corte. Agora, você não respeitaria muito mais a longo prazo alguém que sabe fazer as mudanças, alguém que vai falar por você, alguém que vai te amar de verdade todo o tempo, alguém que está disposto a se sacrificar por você, a fazer as mudanças necessárias, a honrar Deus, honrando você na aliança que fez. Ou seja, existe uma beleza mais abrangente. Existem dois tipos de beleza. Existe uma beleza que é aquela que vai acabar e aquela que vai durar. Ou seja, a física, por exemplo, vai passar, todo mundo envelhece. Mas o caráter não é assim, né, queridos? A pessoa sensível a Deus, que vive para Deus, com o passar do tempo vai se tornar mais maduro, mais profundo. Essa beleza aumenta, a outra beleza diminui inexoravelmente. Então, há um incentivo, um desafio sobre isso, que nos dá uma dica e uma solução. E aqui está o encorajamento. Nós somos culpados. Esther, inicialmente, é uma vergonha. Eu prefiro o livro de Daniel mesmo. Quando eu disse que quando eu era jovem eu não gostava do livro de Esther, não gostava, não é? Mas eu acho que é um motivo para você amar esse livro, para você amar ele, não é? De certa forma, todos nós, em algum momento, ou ainda, estamos agindo como concubinas do mundo. O mundo está dizendo para nós: você vai ser bonita se fizer isso. Como Esther ficou um ano lá fazendo tudo que o rei achava que sexualmente, sensualmente seria bom. Ouviu tudo que o cara disse, lá o chefe do harém. Usou todas as roupas que ele falou. Fez tudo que ele disse para agradar o rei. Ela era uma concubina do rei. E nós agimos muitas das vezes como concubinas do mundo. O mundo diz: ó, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. A gente está fazendo tudo que o mundo diz. Estamos passando por tratamentos de beleza, estamos esgotados. Porque é óbvio que você fica esgotado. Imagina aquelas garotas todas esgotadas. Lá que o rei vai gostar de mim, eu vou ser aprovada, eu vou ser escolhida, o rei vai me chamar. Não é assim que as pessoas vivem? O que as pessoas estão achando de mim? Minha autoestima está dependendo disso. O que a cultura está dizendo a meu respeito? A respeito da minha carteira, a respeito da minha cara, a respeito do meu corpo? O que o mundo está dizendo? Eu vou ser infeliz se o mundo disser alguma coisa que eu não goste. É óbvio que as pessoas vivem estressadas, deprimidas, até certo ponto. Todos nós agimos como concubinas em algum momento, ou estamos agindo ainda hoje, como Esther agiu, do mundo, concubina do mundo. Mas você vai ver que ela vai adquirir um coração corajoso. Haverá uma mudança na vida dela, não é? E ela vai ser diferente. E é por isso que é tão importante. Meio que não importa quanto você destruiu, começou errado e fez errado, o que a Bíblia mostra é que não existe nenhum plano B, não é? Deus, quando escolheu alguém, Ele vai trabalhar nessas pessoas. Tem pessoas que começam assim, como Esther, ou nós, como concubinas do mundo. Não há nenhum plano B, né? Olha para essas pessoas, olha o que elas estão fazendo, olha para esses capítulos iniciais de Esther. Eles não são exemplos morais. Que tipo de pessoas são essas, você diz? Eu não gosto desse livro. Se você já se sentiu assim ao ler o livro de Esther, e eu disse quando eu era um garoto, eu não gostava, você não entendeu a mensagem da Bíblia. Você está impondo sua compreensão da mensagem da Bíblia. Você está assumindo que a mensagem da Bíblia é a seguinte: Deus abençoa e salva aqueles que vivem vidas moralmente exemplares. E essa não é a mensagem da Bíblia, queridos. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem da Bíblia é que Deus persistentemente e continuamente deu um povo a Cristo, que está no meio desse mundo. E Ele dá a sua graça a pessoas que não pediram graça a Ele. Pessoas que não mereciam e nem sequer, às vezes, apreciam inicialmente essa graça que é oferecida a eles.
E às vezes, mesmo quando já estão sendo tocados pela graça de Deus, ainda vivem como a concubina do mundo. Isso significa graça, significa que apesar do fato de que estamos poluídos, a grande medida estamos no banho e no tratamento de beleza do mundo, para ser aceito pelo mundo, em que em grande medida agimos como concubinas do sistema do mundo, da cultura. Deus não deixa de trabalhar e não desiste daqueles que Ele escolheu. E Ele trabalha em pessoas como Esther. Isso é o toque de esperança. A esperança desse livro é a esperança de todo mundo. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Ela não vai ser assim o tempo todo. Mas você vê que não era por causa dos valores que ela nutriu. Ela não era uma pessoa como Daniel. Ela não começou bem. Foi péssimo. Dá vontade de você parar, não é? De ler. Samuel 16, 1 Samuel 16, a Bíblia diz assim: o homem olha para a aparência externa, mas Deus olha para o coração. Você vê, há uma diferença chocante aqui. Como eu disse no primeiro ponto, Deus não se importa com a aparência, o mundo só se importa com ela. Se você é chamado por Deus, você vai ser tirado disso. E apesar de você começar assim, ou de você ter começado como uma concubina do mundo, ou talvez estar agindo como uma concubina do mundo hoje, o fato é que se Deus chama alguém mesmo, Ele vai mudar. Ele vai mudar como vai mudar Esther durante o decorrer da história. O homem olha para a aparência exterior, é o que Samuel está dizendo aqui. E há um livro de George MacDonald, que é um escritor que nasceu em 1824, morreu em 1905. E ele é um escritor que é um pastor, mas ele escrevia histórias. Ele é um dos primeiros a escrever essas histórias fantásticas, com fada, com gnomo, fazer romances assim. De tal maneira, ele foi o primeiro e ele era pastor, então ele dava uma misturada, botava alguns ensinamentos no meio de tudo, que ele é o grande inspirador de homens como C.S. Lewis, J.R. Tolkien, para escrever O Senhor dos Anéis. Todos eles dizem que se inspiram nele, não é? E ele escreveu vários livros, mas tem 2 livros dele, A Princesa e o Goblin, que eu já até mencionei aqui em outra mensagem, e tem um segundo livro, que é A Princesa e Curd. Curd é um menino, que lá no primeiro livro já aparece, mas que só ouve ela dizer que tinha uma avó, ela morava num castelo. Goblin é uma espécie de duende, não é? Mas é meio duende do mal, assim, os goblins. E a avó dela era meia descendente de elfos, era meio fada, assim, já tinha muitos anos, tal. E ela descobriu que a avó estava viva lá no castelo, lá no meio do castelo um dia, e a avó, enfim, isso é no primeiro livro. No segundo livro, e ela tem esse amigo, que é um menino pobre, mas que ele só ouve ela falar da avó, mas ele mesmo nunca viu no primeiro livro. E tem a história lá toda, não interessa a gente. No segundo livro, ela foi embora com o pai, que é o rei, para outro castelo. Não estava nesse castelo lá na montanha. E o rapaz, que já cresceu, é um caçador, e ele acha que o que ela contava era mentira, assim, a princesa, porque ele nunca viu nada. E um dia até ela disse que tinha os pombos lá, que era da avó dela. Um dia ele dá uma flechada num, e depois ele fica com o coração doendo. Será que é verdade que os pombos pertencem à avó? Ela vai lá e encontra a avó dela, nesse segundo livro. Encontra a avó dela nesse lugar, e a avó dela, que é uma fada, diz para ele que o pai dela e ela, lá no outro palácio onde eles estão o rei está sendo envenenado aos poucos pelas pessoas do palácio. Há uma conspiração para matar o rei. Então estão botando veneno aos poucos na comida. Então a avó chama esse Curd e diz: você tem que ir lá, você tem que salvar eles. Mas há um problema. Há muitas pessoas lindas lá no outro palácio, lindas, maravilhosas, mas elas são mais. E há pessoas feias, estranhas, que são boas, mas você não vai saber quem é bom e quem não é, você não tem. E ela diz: olha, há muitas pessoas que parecem lindas lá fora, que estão se tornando bestas por dentro, e há muitas pessoas que são bestas, que por fora são de fato bonitas. E ela disse para ele assim: mas você não vai saber, como é que você vai ajudar eles? Para saber quem está fazendo a conspiração e tudo. Faz o seguinte: põe a mão nesse fogo aqui. Ele não quer colocar a mão no fogo, mas ela
ela fala para ele colocar, ela tem lá os seus poderes, o fogo, ela lhe põe, o fogo é mágico, e o fogo dá um poder ao menino. Ela diz: coloca a sua mão no meu fogo. Ele põe a mão e ela diz: agora, quando você tocar a mão de alguém, você vai sentir o que a pessoa realmente é espiritualmente por dentro, não como ela se parece do lado de fora. É esse poder que eu vou te dar para você poder ajudar eles lá. E ela chama uma criatura chamada Lina, horrível, e fala para ele segurar a pata dessa criatura. A criatura é descrita assim: o corpo era muito curto, pernas feitas como de um elefante, sua cabeça era algo entre um urso polar e uma cobra, seus olhos eram verdes escuros com uma luz amarela neles, seus dentes inferiores surgiam como franjas de um pingente sobre os dentes superiores, sua garganta parecia como se o cabelo tivesse sido arrancado. Era horrível. E ela manda o Kurt segurar a mão, a pata desse bicho horroroso, que ele não consegue nem olhar. Mas quando ele segura a mão, ele sente como se estivesse segurando a mão de um neném, aquela mão de neném. Então ela diz: está vendo? Esse é o poder que eu estou te dando. Quando você tocar em alguém, você vai ver como a pessoa é por dentro. Pode ser uma pessoa linda, quando você tocar a mão, você vai sentir o nojo, você vai sentir o horrível que ela é. E ela pode ser uma pessoa feia, horrível a princípio, igual a Lina aqui, mas você vai ver como ela é linda por dentro, como ela é perfeita. Então, ela dá esse poder de julgamento. Mas nós não temos isso, não é, queridos? Normalmente, nós estamos valorizando outras pessoas pela sua beleza, pelo seu dinheiro, pelo seu talento, pelo seu poder, pelas suas conexões. Como é que nós somos curados disso? Nós temos que acabar e temos que falar como nós somos curados disso, porque se nós somos filhos de Deus, é isso. Quando o mundo, como o rei Xerxes diz a você: eu vou ser o seu esposo, que é o rei Xerxes diz, mas se você for muito sensual, se você for sexy, se você for a melhor mulher sexualmente, você vai ficar 1 ano se preparando para me mostrar, você tem uma noite, você vai se embelezar, você vai ser incrível. Se você passar em todos os testes, quem sabe você vai ser, sabe, eu seria o seu esposo. Você tem que ser muito bonita, você tem que trabalhar duro durante esse ano, você tem que se preparar, se purificar, você tem que se sacrificar. Então, se você conseguir ser essa mulher incrível, linda, maravilhosa, sexual, mente falando, sexy, e me encantar durante aquela noite que você tiver a sua chance, você tem a chance de ser a rainha do mundo. Você sabe que é o que o mundo diz pra gente o tempo todo: vocês têm que fazer isso. É o que a cultura diz, senão você tem uma chance, você vai perder a sua chance. Se na hora que chegar a sua chance, você não estiver naquele ponto que o mundo diz que você tinha que estar, a tua chance passou. Então nós viramos o que? A concubina do mundo, nos preparando. Mas é interessante que Deus diz que não quer se relacionar conosco só como um pastor com ovelhas, só como um rei com um súdito. Ele diz: eu quero ser seu marido. Eu quero ser seu marido. Jesus, o final da história é um grande casamento, como foi o de Esther, né? Mas é totalmente reconfortante, porque você pensa assim: Deus quer ser meu marido, imagina as exigências. Ele é santo, é puro, eu vou ter que ser o cara. O que eu vou ter que fazer para estar à altura de Deus? Eu teria que ser incrivelmente bom, ler a Bíblia inteira várias vezes, vou ter que orar várias vezes, tanto tempo, vou ter que ser tão ético, tão moral. Eu teria que ser todas essas coisas e é capaz de eu não chegar ainda à altura de ser a mulher do rei, como Esther fez todas aquelas coisas. E o que Esther não fez para ser a mulher que ia ser escolhida? Mas Esther não era bonita por dentro, não é? Se o Kurt, que ganhou aquela coisa da fada, pudesse pegar a mão de Esther, ele ia sentir a feiura. Mas Deus escolheu ela, não escolheu. O livro de Esther nos dá uma dica que não seria, porque agora Deus, apesar de ver essa feiura, Deus escolheu homens e mulheres assim. Ela estava cheia de medo e orgulho,
e a sua mente foi moldada pela cultura que ela viveu, espiritualmente falando, ela não era bela para Deus, como nenhum de nós naturalmente é. No entanto, Deus pegou ela pela mão, Deus continuou trabalhando nela, com ela, até que ela foi e se tornou quem Deus queria. Nós nunca somos o cônjuge certo para Deus, mas Deus não é como o rei Xerxes, ou a nossa cultura, que diz: se esforce, passe um ano, seja a coisa mais incrível do mundo, e quem sabe você me conquiste. Jesus diz assim: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu-se por ela, para apresentá-la como uma igreja radiante, sem mancha. Ela foi amada, a igreja, não porque era bonita, como Esther. Ela era feia por dentro, mas por que ela foi escolhida? Porque ela era linda, porque ela fez tudo o que o eunuco falou no harém. E as outras que estavam lá no harém, pela mesma coisa. Mas Deus disse que escolheu Esther. Deus, quando pegou a mão de Esther, como curde, ela podia ver, ele podia ser essa feiura. Mas o que a graça diz é que Deus não escolheu ninguém por ser bonito. Ele escolheu os feios, os horríveis. E acontece algo inacreditável, e é isso que vai nos mudar. Ele não amou a sua esposa, a noiva, porque ela era bonita, mas para torná-la bonita. Ela era feia, ela era horrível. E Esther, ela teve que dar a sua liberdade, ela teve que dar os seus valores, ela teve que entrar naquele mundo e ser aquela mulher sensual, sexy e linda, e todas aquelas coisas que o harém disse que ela tinha que ser. Mas Jesus é o único rei, esposo, que dá a sua liberdade por nós, pela sua noiva feia. É tudo o contrário, queridos. Ele desiste da sua beleza infinita, ele é adorável, mas ele desiste da sua beleza para tornar a sua igreja bonita, para tornar você bonito. Ele foi vendido por 30 peças de prata, ele foi perfurado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido. Há um hino que a gente canta aqui que diz: que outro rei deixa a glória? Que outro rei deixa o trono e vem para morrer? Por quê? Porque nenhum rei faz isso, é o contrário, não é? As pessoas fazem o que Esther fez para serem escolhidas pelo rei. Mas uma vez que você compreende o que Jesus fez, você tem 3 coisas que você necessita para nunca mais ser concubina do mundo. E é assim que ele nos transforma. Primeiro, você tem uma definição real do que é beleza. Nesse mundo, se você continuar com a definição de beleza do mundo, financeiramente bonito, fisicamente bonito, qualquer que seja a definição que a cultura dê, toda a ênfase está na superfície. Faz você o que? Auto-obcecado, tenso, ansioso, sabe, você sempre pensando se você tem a química certa, se você vai ser aceito. Você não pode ir no espelho sem pensar nessas coisas. Você está sempre pensando sobre o seu currículo, sobre sua carreira. Agora, quando você olha que Jesus tinha a beleza suprema, sentava no trono da glória e abriu mão da sua beleza, e o livro de Isaías diz assim: não havia nele nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Ele abriu mão de tudo. E você vê ele na cruz ele se tornou cosmicamente desagradável ao ponto do Pai abandoná-lo. Quando você vê Jesus desistir da sua beleza infinita para tornar um povo que o Pai deu a ele horrível num povo belo, você descobre o que é a beleza real. Isso muda o teu senso de beleza. A verdadeira beleza não é a auto-obsessão. A Bíblia diz: ele não se apegou aos seus direitos, à sua beleza, à sua glória, ele abriu mão dela. Você diz: isso é bonito, isso é belo, isso é beleza. Isso é o oposto que o mundo diz a respeito disso. É o contrário. Beleza é auto-sacrifício, não é auto-obsessão, não é autocentralidade. Ele abriu mão de tudo para fazer o que o Pai queria e para comprar uma igreja e para transformá-la, não porque ela era bonita, ele entregou
maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou para purificá-la, para torná-la bela, porque ela era horrível e feia. Só que ela não teve que fazer 1 ano de tratamento de beleza, ela não podia. Ele teve que fazer. Ele teve que se tornar feio. E quando você tem essa definição de beleza, que é a definição de beleza de Cristo, Cristo é belo. Não é auto-absorvido, fazer a tua vontade para a minha comida e bebida, eu vou ter que me tornar feio, abrir mão da minha glória. Ele não teve por usurpação, diz Filipenses 2, de ser como Deus, porque Ele é. Antes esvaziou a si mesmo e se humilhou. Você diz, isso é beleza. Isso muda, só a visão de Cristo muda o teu senso do que é beleza e te liberta de ser concubina do mundo. Em segundo lugar, você recebe uma nova experiência da tua beleza. Quando Jesus diz, olha, você é meu cônjuge, você é minha noiva. Eu já disse isso aqui, eu nunca vi uma noiva feia. Toda noiva fica bonita, aquela roupa toda, aquela maquiagem, toda noiva fica bonita. Todos os noivos queriam pegar a noiva e ir logo embora, em vez de ficar no casamento, aquela coisa toda que não acaba nunca. O que Jesus diz é que Ele também, Ele é um noivo que olha para a sua noiva e acha ela linda, porque ela está vestida com a sua justiça. Ela está vestida com a sua beleza. Ele perdeu a beleza para dar beleza a ela. Ele perdeu tudo para que ela tivesse tudo. Ele se tornou maldição para que ela fosse justiça, para que ela fosse santa, para que ela tivesse essa beleza. E assim Ele nos purificou do nosso pecado. Agora, quando Ele olha para nós, depois de Ele ter feito isso, o coração dele explode de enxergar essa beleza na igreja. E quando você sabe que isso é verdade, se você sabe que é verdade, que Ele te ama assim, que vê essa beleza, você tem aquela nova definição de beleza. Beleza é aquilo que Cristo é, aquilo que Ele fez, como Ele abriu mão, como Ele se tornou sem beleza alguma. Não é auto-obsessão, não é absorção, desculpa. E você então experimenta essa nova experiência de beleza, a beleza que Ele te dá. E agora você não está desesperado mais como uma concubina do mundo, esperando do mundo vir o seu senso de beleza, o seu senso de valor, o seu senso de aceitação. Esse que é lindo, de fato, te acha linda, por causa daquilo que Ele fez. Então agora, você já não vai mais agir como uma concubina do mundo. E por fim, agora que você é belo assim, que você tem certeza do amor de Deus, a Bíblia diz que todos os sofrimentos na sua vida vão tornar você mais lindos. Quando você não tem a certeza do amor de Deus e do deleite de Deus em você, quando você sofre, você fica mais feio, ansioso, com medo. Mas a Bíblia diz que quando você tem certeza do amor de Deus, do amor de Cristo, que você é a sua noiva, que Ele agora vê a beleza dele em você e que Ele te ama para sempre. Quando você sofre, você não sente nada contrário a isso. Isso te deixa mais lindo. Isso começa a te livrar do orgulho, da tolice, do medo. É como o fogo, assim. Ele diz, eu vou tirar o fogo e o sofrimento da vida, só vai tirar a tua escória. Só vai trazer como a pressão faz com o diamante, só vai fazer... E então haverá no fim um maior banquete, muito maior do que o Esther participou quando ela se tornou mulher de Xerxes. Vai ver as bodas do Cordeiro. Esse é o fim da história, queridos. O fim da história é um casamento, mas é um casamento em que a noiva ficou linda pelo que o rei fez, por ele ter se tornado maldição, por ele ter aberto mão da sua beleza. Isso redefiniu em nossos corações o que é beleza. Ele não escolheu a noiva linda, ele escolheu a noiva horrível. E ela não teve que fazer nada para se tornar bonita, ele fez tudo para se tornar bonita. E toda a beleza dela fluiu dele. E dele não ser auto-absorvido em si mesmo, mas em tudo fazer a vontade do Pai. E estar disposto, por causa disso, embelezar a sua noiva, até que apresentar, a Bíblia diz, Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar glorioso, sem defeito e sem mácula, diante da glória do seu Pai. Esse vai ser o casamento. Esse vai ser um casamento muito maior do que esse. Você vê, só isso faz você deixar de ser concubina do mundo. Vê a beleza de Cristo.
perceber que agora a beleza dele, ele vê em você com aquelas as vestes, a justiça, a santidade, a retidão dele colocada em você. E agora ele te ama e você sente o amor dele de tal maneira que você não recebe mais do mundo o seu senso de valor, o seu senso de autoestima. Então você pode olhar para o mundo sem ser concubina do mundo. E agora tudo o que acontece na sua vida a partir de então só te torna mais belo. Porque ele não disse, olha, se esforça o máximo, faz o máximo durante o ano para ver se você vai me agradar. Ele fez tudo. E como nós sabemos que ele perdeu tudo, ele fez tudo, ele deu sua vida, agora nós fazemos tudo. Porque a razão é totalmente diferente. Uma vez o amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, logo todos morreram. A gente agora é constrangido por esse amor, por essa beleza. Agora a gente obedece, a gente quer viver para ele, mas não para sermos aceitos. Não para ficarmos belos, mas porque nós sabemos que ele fez tudo para nós nos tornarmos assim quando nós éramos horríveis. Então, essa é a única maneira de nós não sermos mais concubinas do mundo. Mas quando Deus escolhe, Deus sempre escolhe no mundo, escolhe pessoas assim, e vai transformar pessoas como vai fazer com Esther. Mas isso pode acontecer cedo ou tarde, mas é óbvio, quanto mais tarde, mais consequências nossa vida carrega. É muito melhor, de qualquer forma, a história de Daniel, não é? Que tão cedo pôde ver a beleza do que é a beleza, pôde não ser encantado, por ele sentir o amor de Deus, sentir o que vinha de Deus. Ele nunca foi encantado com a Babilônia, ele foi lá, ele foi ministro, ele foi tudo, e foi ótimo, mas nunca ele foi concubina do mundo. Quando o mundo disse, você tem que parar de orar, e não vou parar. Quando o mundo, a riqueza, o poder, o prestígio disse para os garotos, você tem que se ajoelhar em um dia só, para vocês continuarem. Nós não vamos nos ajoelhar. Eles não eram concubinas do mundo. Esther vai deixar de ser. Mas naturalmente, é assim que nós começamos. Infelizmente, às vezes, depois de muito tempo, há pessoas, cristãos, que ainda estão agindo como concubinas do mundo. Mas só isso que nós vimos pode nos libertar. É nós vermos o que é beleza. Quando a gente vê a beleza de Cristo, ele se esvaziou. Isso é uma beleza diferente, porque você vê, não é a aparência, é o oposto da aparência. E depois sentirmos que somos totalmente amados e belos nele. E então nossos corações são capturados por essa beleza, porque o nosso marido, o rei, deixou o trono para estar conosco, abandonou sua beleza e sua glória para fazer de nós uma noiva que possa viver para sempre com ele. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Tu não és um Deus criado por homem algum. Tu não és um Deus que depende de qualquer mortal. Não há nada que o homem possa te dar, pois só tu és o Criador e Rei. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não, reinando tu estás, controlas tudo, Pai. Quem contenderá contigo? És o poder, só tu és o rei que reina, governas sem fim. Deus, somente tu és digno de receber o louvor e a adoração, Senhor. Tu somente és Deus, tu início não tens, no trono estás, Senhor, eterno é o teu saber. E eu sei, em dias claros ou não,